pensando num voluntário. Voluntário. Quem pode ser um voluntário aqui para a dinâmica? Vamos colocar uma venda nesse voluntário. Então você vai, Guilherme vai com o Zé. Zé, conta 3. Tá, já está conectado? Gente, seguinte. Preciso de 12 pessoas para. Então, você vai ser esperança, você vai segurar sua plaquinha, o Guilherme vai ficar aqui, você vai ficar de frente para ele, tá? Quem pode ser saúde? Eu. Tem restauração. Vamos virar pra cá, ó. Com as suas plaquinhas. Só que, ó, peraí. O Guilherme vai ter que subir entrando. Ele não pode ver o que vocês têm, tá bom? Então, peraí. Não pode. Não pode ver. Tem que virar pra frente. Não, eu tenho que defender o seu. Eu vou falar, Guilherme, você troca isso por isso? Aí vocês têm que falar, troca. Quem tá no trás, ele fala, troca. Escolhe um lado, bom, lado ruim. Ah, entendi. Troca. Mas ordem? Ele sabia que eu quero fazer jovem. Você é jovem. O que quer dizer? Você quer? Você vai para trás. Ó, gente, chegou. Peraí, ó, chegou o Guilherme. O Guilherme, ele tem um trem aqui na minha mão que é muito especial. Só que tem 12 pessoas que tem coisas ainda melhores. Então a gente vai falar, Guilherme, você quer trocar esse por o que a Jennifer tem na mão? Aí você vai falar, troca ou não troca? Certo? Sim. Tá? Então você senta aqui. Você vai ter que trocar o primeiro, vai ter que começar a trocar o primeiro, tá? Guilherme, você quer trocar o que eu tenho na minha mão pelo que o Giovanni está segurando? Troca ou não troca? Troca, trocou. Pode vir, gente. Pode. Segura agora. Agora segura isso aqui. Aqui. O papel. Todo mundo tá vendo que o Guilherme. Ó, vira lá pra câmera. Peraí. Aqui, ó. Vira mais um pouquinho. O Guilherme trocou. Tá? Guilherme, você quer trocar o que você tem na mão pelo que o Rodrigo tem na mão? Não. Não trocou. Você quer trocar o que você tem na mão? Quem quer trocar aí? Quem quer trocar? Bia, você quer trocar? Você quer trocar pelo que a Bia tem na mão? Tá. Trocou. Mostra lá na câmera que você trocou. Trocou. Tá, você quer trocar o que você tem na mão pelo que o Mateus tem na mão? Sim. Trocou. Você quer trocar o que você tem na mão pela que a Angélica tem na mão? Não. Não trocou. Não trocou. Não trocou aqui, ó.
Não quis trocar. Quem que é? Você quer trocar o que você tem na mão pelo que a Lari tem na mão? Sim. Trocou? Deixa eu ver aqui. Você quer trocar o que você tem na mão pelo que a Mari tem na mão? Sim. Trocou? Isso. Aí não vem, Guilherme. É. Você quer trocar o que você tem na mão pelo que sua mãe tem na mão? Sim. Opa! Claro. A mãe nunca é suspeita. A mãe nunca é suspeita. Você quer trocar o que você tem na mão pelo que a Eugênia tem na mão? Não. Não trocou? Troca. Não trocou. Continua aqui com o dele, muito bem. Tá indo bem na brincadeira. Você quer trocar o que você tem na mão pelo o que a Áurea tem na mão? Sim. O padre já está te ajudando. Pode ajudar, padre. Você quer trocar o que você tem na mão pelo que a Bia tem na mão? Não. Não trocou. Então vamos lá, vamos mostrar aqui o que ele não quis trocar. Não quis trocar. Você quer trocar agora o que você tem na mão pelo que a Isabela tem na mão? Não. Não trocou também. Não trocou. Não quis trocar. Quer trocar pelo que a sua mãe tem na mão? Não. Não trocou também. Você quer trocar pelo que a Áurea tem na mão? Não. Não quis trocar. O que você tem na mão que você tá segurando tanto assim, gente? Olha aqui, gente. Tá querendo ficar com isso aqui? Troca não. Não. Ele está escutando. Quer trocar? Agora, esse é bom. Quer trocar pelo que a Mari tem na mão agora? Não. Não trocou? Queira não. Mateus, quer trocar pelo que o Mateus tem na mão? Não. Não trocou. Caramba, meu. Tá ficando difícil essa brincadeira, Guilherme. Tá espertinho. O último, que isso aqui é bom. Quer trocar pelo que a Bia tem na mão? Sim. Trocou. Agora, ó, vou tirar sua venda. Aí você vai ver o que você ficou na mão. Não era bom, não. Agora tem que olhar o que a Bia tem na mão. Gente, tem um salmo que diz assim, vem aqui, meu parceiro, você foi difícil, você jogou legal esse jogo aí. Tem um salmo que diz assim, abre meus olhos para que eu veja as maravilhas que resultam do valor. Quando a gente está com o olho fechado, a gente vai trocando, a gente vai fazendo trocas na vida, a gente nem percebe o que a gente está trocando, a gente só está trocando. É o que me faz feliz naquele momento, é o que me serve a situação, e a gente vai trocando alegria por tristeza, esperança por morte, a gente vai trocando salvação, restauração por vícios e abandono, e a gente nem percebe. Porque às vezes a gente tem um padre falando, faz a coisa certa, meu filho. Mas a gente não, às vezes a gente não tem. Às vezes a gente tem um mundo que é bem pesado falando, pega o abandono da Mari, pega o pecado que o Mateus está segurando. Porque é mais fácil. Resolve essa situação do dia, fica mais fácil. E daí quem a gente precisa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca, preenche, acalma, aquece e vem e fala, faz isso não, meu filho. Bobagem. Você estava com o negócio certo, você estava com a esperança na mão. E você ficou segurando a esperança. Mas daí tinha um mundo te falando, tem um bem legal aqui. Aí você acabou com o quê? Morreu, meu querido. Que a gente saiba abrir os olhos do nosso coração para o Espírito Santo, para que ele enche o nosso coração e nos ajude a fazer a escolha certa. Quem trocou, trocou. Tem gente que perde a chance de viver essa alegria, essa salvação, essa restauração, mas que a gente hoje se entregue na troca certa.
Que a gente faça a troca certa. Que a gente escute quem sabe. Que a gente escute quem tem tanto para ensinar. Que a gente aprenda mais. Que a gente experimente. Que a gente viva e que a gente compartilhe essa experiência que a gente tem com Deus. Amém? Amém. Peraí. Isso, padre. Vem complementar, por favor. Peraí. Agora, Guilherme, deixa isso para lá e vamos pegar umas coisas boas. Pega a alegria, Guilherme. Pega a esperança. Não! Pega a salvação. Cadê? Pega a restauração. Pega a saúde. Pega a milagre. O André já está na linha com a gente. O André vai dar a palestra hoje sobre o tocar do Espírito Santo. Mas antes da gente entrar com o André, vamos falar um oizinho para quem entrou depois. Estou vendo o Oswaldo. O Oswaldo também é nosso professor da Escola de Servos. E ele é fenomenal, ele com o Jair. Aqui, até o Martin vai querer vir na tela falar um oi pro professor. Fala um oi aí, ó. Então, fala, tá gente. Uma alegria estar com vocês aqui, viu? Muito. Ah, que delícia. Bom dia, Oswaldo. André, Bom dia. que saudade, Oi, irmão. Ó, tudo bem? Saudade de vocês. André foi nosso palestrante no Retiro 3 e falou muita coisa boa que a gente nunca deixou de ser amigo. A gente ficou amigo, essa amizade nunca deixou de ser. Então, ele está de volta, nos acompanha todo ano, sempre está nos ajudando com ideias, instrução e aí traz a canção nova junto com ele, com esse processo de amizade que a gente construiu durante esses anos de retiro. Por isso que a gente não podia deixar de ter você hoje aqui falando um pouco para a gente de tudo que você experimenta, de tudo que você aprende, de tudo que você pode passar para frente para a gente. Então, obrigada pelo seu sim, agora é com você. Eu que agradeço, Bruna, Mateus e todos vocês aí, Padre, a bênção. É uma alegria enorme poder estar mais uma vez junto com vocês aqui, viu? Gostei muito da dinâmica, achei a dinâmica fantástica e como uma ótima introdução para aquilo que eu tenho a contribuir com vocês no dia de hoje, né? Falei para o Mateus que esse lugar que vocês estão é um lugar abençoado, um lugar de um verdadeiro encontro com Deus. Então aproveite deste tempo, aproveite deste momento. Meu alô aos grandes amigos, queridas pessoas que eu encontrei aí. Trago todos vocês no meu coração e nas minhas orações, viu? E louvo muito a Deus pela amizade mais estreita que eu fiz com o Mateus e com a Bruna, né? Mas não esqueço de nenhum de vocês, viu? Vocês são muito queridos. E fico muito, muito feliz mesmo de poder contribuir com vocês neste momento, né? Me permitam cantar um pequeno trecho de uma canção e a partir daí nós vamos conversando, né? E vocês também vão me ajudando em relação ao tempo aí, viu, gente? Não deixa eu passar aqui não. Vamos juntos assim, então. Não sei se vocês conseguem ouvir meu violão aí. Dá para ouvir? Dá? Então ótimo. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito de Deus, Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem me possuir, Espírito. Faz morada em meu ser.
habita este lugar. Faz morada em meu ser, habita este lugar. Vem Espírito de Deus, me abra a tua presença, vem e faz morada, tu és bem-vindo, Espírito, esta é sua casa, faz morada em mim. E é o que eu peço neste momento, que o Espírito Santo possa ir habitando o nosso coração e que seja uma habitação eterna, que ele faça de fato morada em nossos corações e que dia após dia o Espírito Santo vai encontrando em nós espaço para agir e para fazer com que nós sejamos cada dia mais homens e mulheres, jovens e crianças de Deus. Grandes pessoas apaixonadas pelo Senhor e pela sua igreja e por tudo aquilo que nós podemos experimentar dentro desta nossa comunidade de fé. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, eu tenho a alegria de poder falar com vocês nesse momento sobre o Espírito Santo em mim, Pentecostes, o Espírito Santo em mim. E para quem não me conhece, eu sou André Florencio da comunidade Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, em São Paulo, né? E graças a Deus estamos espalhados por vários lugares do Brasil e também em 5 lugares no mundo, e um desses lugares é os Estados Unidos, né? Onde nós temos um trabalho de imersão ainda, né? E evangelizamos através dos meios de comunicação e também pelos encontros como esse que vocês estão vivendo aí, que eu posso fazer parte nesse momento com vocês. E uma das nossas grandes forças evangelizadoras é justamente essa, de comunicar o Espírito Santo, ou melhor, vou até falar aqui do jeito que nós temos bem definido, comunicar Jesus pela força do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele está enraizado, claro, isso é comum em todas as congregações e novas comunidades, porém aqui o nosso fundador, Monsenhor Jonas Abib, ele trouxe sempre esta bandeira do Espírito Santo como este protagonista, este que inicia a vida nova na vida de cada um de nós. Desculpa até a redundância, mas não tem outra forma de falar, porque nós precisamos. E dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você precisa ter uma vida nova. E é uma necessidade. Como nós temos uma necessidade de vivermos a nossa vida e melhorarmos a cada dia, eu tenho plena certeza que cada um de vocês, em cada decisão que foi tomando na sua vida, foi conseguindo uma melhora. E quando você errou, aquele erro te fez refletir, porque você sempre quis progredir. É verdade ou não é? Quem concorda comigo, levanta a mão. Aí, é isso mesmo. Agora, para progredirmos em uma vida espiritual que vai ter como resultado uma vida natural, cheia da graça de Deus, da presença de Deus, que vai potencializar em nós a bondade que cada um tem. Dá mais uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado aí. Essa pessoa é boa, sim ou não? Alguns falam, talvez, acho que sim, não sei. Mas nós trazemos em nós princípios. E esses princípios também incluem
sermos boas pessoas, sermos pessoas honestas, sermos pessoas de bom caráter, sermos pessoas bacanas, sermos pessoas que estabelecem vínculos. Todos nós temos isso em nós. É natural do ser humano. Agora, o que potencializa isso e o que faz com que nós não sejamos simplesmente boas pessoas, mas que sejamos pessoas santas, é o Espírito Santo. E você, meu irmão, se ninguém nunca te disse isso, permita-me dizer, você não nasceu só para ser uma boa pessoa, você nasceu para ser uma pessoa santa, porque a santidade é a vocação primeira de cada cristão, de cada batizado. Viu? Ser bom é algo natural. Ser santo é potencializar tudo o que nós entendemos como bondade. Mas para isso é somente pela graça e pela ação do Espírito Santo. Jesus viveu isso também. Jesus também viveu sob a graça e sob o poder do Espírito. Se nós formos lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, se você quiser anotar e depois você pega para você ler mais tarde, meditar. Jesus, quando ele desenrola o livro, que ele foi ler ali na sinagoga, ele pega justamente a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo estava sobre Jesus para que ele pudesse dar uma boa notícia a todas as pessoas que ele encontrasse. Dessa mesma forma, hoje o Espírito Santo está sobre mim e sobre você, para também darmos esta boa notícia a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Eu sei que muitas vezes as boas notícias são difíceis de encontrar, mas nós só conseguiremos dar esta boa notícia por graça do Espírito Santo. E você vai entender o que eu quero dizer agora, porque eu quero aprofundar um pouco mais com você. Veja bem, então, esta palavra de Lucas já nos dá esta missão, darmos esta boa notícia, dar a boa nova aos pobres, sarar aqueles que têm o coração machucado ou levar a eles a saúde do perdão, do acolhimento, anunciar aqueles que estão presos à liberdade, mas também restaurar vista aos cegos, dizer muitas vezes para aquela pessoa que convive conosco: olha, o caminho não é justamente esse, e declarar um tempo de graça. Todos nós temos essa missão de darmos uma boa notícia. Quando você voltar lá para sua casa, você tem que voltar, não somente dando, mas sendo boa notícia. E eu tenho certeza que você quer ser uma boa notícia. Quer ou não quer? Acho que ninguém quer levar coisa ruim para os outros, não é verdade? Fala assim, coisa ruim, o mundo está cheio, mas muitas vezes nós somos os anunciadores das coisas ruins. Então, percebam bem. Como dar esta boa notícia? Houve um tempo na história da igreja, depois da ascensão de nosso Senhor, ele subiu ao céu, ele foi, as pessoas estavam ali temerosas, sem saber muito bem como que as coisas seriam, como que seriam os acontecimentos, mas um ponto importantíssimo marcou a vida daquele povo, dos discípulos de Jesus, daqueles que viram Jesus. Preste bem atenção, gente. Deixa eu só colocar meu violão aqui de lado, para eu poder gesticular um pouquinho mais com vocês aqui.
Prestem bem atenção. Jesus, lá na sinagoga, leu: o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a vida, e ele foi dizendo isso aos discípulos, certo? Então, todos eles sabiam da missão que eles tinham. Como eu tenho certeza que você também sabe da sua, porque você acabou de me dizer que não quer ser uma má notícia para ninguém. Quero saber de você, senão não vai dar para continuar. Quando você vê alguém errando, quem aí quer ajudar aquela pessoa a sair do erro, levanta a mão. Todos. Quem aí é aquele mala sem alça, que vive enchendo a paciência daqueles que você vai visitar, dos seus amigos do trabalho aí? Tem algum mala sem alça aí? Tem o chatão do povo, olha. Tem dois aí, ó. Mas eu tenho certeza que a intenção nunca é ser o mala sem alça. A intenção é sempre ajudar. A intenção é sempre acertar. É ou não é? Porque é natural de nós, seres humanos, sermos assim. Então, veja, aquelas pessoas que conviviam com Jesus, e ali no meio deles também tinha os malas sem alça, no meio deles também tinha os chatos, no meio deles também tinham aqueles que falava que ia e não ia, aqueles que enrolavam um pouco mais, aqueles que queriam se achar ali. Só vocês pegarem os evangelhos e vocês vão percebendo. Não sei se vocês assistem o The Chosen. Alguém assiste aí esse? Ali a gente percebe muito bem, né? Que, poxa, vai ver mesmo na própria palavra, quando o Jesus é meio ali atacado, tem dois que vira lá, falou: e aí, Jesus, o que a gente vai fazer? Vamos tacar fogo nesses caras aí, né? Nós somos assim, né? E você vai vendo a história, e vai que Pedro que vai lá: Jesus, eu nunca vou te abandonar, e Jesus fala para ele: vai embora, Satanás. Você tá falando isso aí, mas logo você já vai me negar 3 vezes. Tinha Judas que falava: Jesus, vamos ajudar os pobres. Imagina essa mulher pegando esse perfume e jogando no seu pé. Para que isso? Vamos ajudar os pobres. Tinha Judas, que na realidade Judas era o que roubava, né? Ou seja, tinha um ladrão lá no meio. Todos eles eram pessoas comuns. Pessoas boas? Sim. Eu perguntei para você se você queria ser bom, você respondeu que sim. Pessoas boas? Sim. Até Pentecostes, eles eram boas pessoas. A partir de Pentecostes, eles foram motivados de novo. E pensa que eles eram todos bons, conviveram todo mundo com Jesus, viram as profecias de Jesus se cumprirem, viram as profecias dos profetas antes de Jesus se cumprirem em Jesus, viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar, e mesmo assim estavam com medo, e mesmo assim estavam apreensivos, e mesmo assim não sabiam o que ia fazer. Aí você pode parar e pensar: meu Deus do céu, mas o povo cabeçudo mesmo, né? Como que depois de conviver com o próprio Cristo, eles estavam desanimados? Mas é porque até ali eles ainda eram boas pessoas. Eles eram pessoas legais. Eles eram pessoas que tinham dons. Eles eram pessoas que ajudavam na comunidade. Eles eram pessoas que participavam, assíduos na missa. Não tinha missa naquela época, né? Era diferente o contexto, né? Mas eles eram. Só que só eram boas pessoas. A diferença está em Pentecostes. Pentecostes fez toda a diferença na vida daquelas pessoas. Porque aqueles temerosos, aquelas pessoas simples, normais, passaram a ser cheios de uma força que movimentou a vida deles e que fizeram com que eles fossem, de fato, anunciadores da boa nova. Levaram para as suas casas, para as suas vidas, para as suas missões, uma novidade.
A sua casa está precisando de novidade hoje, meu irmão? A sua vida está precisando de novidade hoje, sim ou não? Ou está tudo bem, está tudo perfeito, você não mudaria nada? Aqui no Brasil o povo está querendo mudar tudo. Até amanhã o negócio está tenso aqui, viu? O negócio está tenso aqui. Mas eu nunca vi um povo rezar tanto como eu estou vendo nesse tempo. Bendito seja Deus por toda essa confusão. Porque o povo tem se voltado à oração. Olha um fruto. Até do caos, Deus tira um bem se agirmos pela graça do Espírito Santo. Até do caos, Deus tira um bem se agirmos pelo Espírito. No caos da morte de Jesus, na alegria da ressurreição, mas na incerteza da subida dele ao céu, ele disse: eu vos mandarei o Consolador, o Paráclito. E quando o Paráclito chegou em Pentecostes, o Espírito Santo começou a viver neles. Veja aqui, tem uma grande diferença, meus irmãos. Quem já ouviu falar do Espírito Santo aí, levanta a mão. Todo mundo, né? Quem já experimentou a força do Espírito, não precisa responder agora não. Quem já experimentou a força do Espírito, quem já experimentou a graça do Espírito, quer viver pelo Espírito, no Espírito e com o Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. E aqui se cumpre, assim se cumpre a passagem lá em Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque daqui surgiu a igreja, que nós fazemos parte até hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Esta passagem que eu estou falando para vocês. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam sentados. Eu peço agora que esse ruído possa acontecer aí, neste lugar onde vocês estão, reunidos, todos sentados, alguns até pensando nos seus problemas, pensando como resolver as coisas, pensando como mudar de vida. Era a mesma situação que eles estavam, mas a partir daí, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Levanta o seu braço comigo um momento assim, por favor. E repita comigo: eu quero, Senhor, como em Pentecostes, como os discípulos e Nossa Senhora, ficar cheio do Espírito Santo e me abrir a tudo que o Espírito tem para mim, a toda novidade do Espírito Santo na minha vida. Enche-me, Espírito Santo, com o teu poder. Eu quero viver a partir de ti, Espírito Santo. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade, se prepara, meu irmão, que você vai ser uma pessoa irreconhecível a partir de hoje. Porque o Espírito Santo tem o poder de mudar, mas ele precisa encontrar no seu coração liberdade para agir. E aí que entra a segunda parte do tema. A primeira é Pentecostes. A segunda é o Espírito Santo em mim. E o que é o Espírito Santo em você? Até agora vocês estão conseguindo me entender? Tá tranquilo de acompanhar? Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, se você quiser anotar aí, diz o seguinte: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne. Fala para quem está do seu lado: ei, dá um cutucão aí, dá um chacoalhão nessa pessoa aí, dá uma balançada nela aí. Deixai-vos conduzir pelo Espírito
e não satisfareis os apetites da carne. Eu estava aí nos Estados Unidos há um mês atrás, mais ou menos, e conversando com um jovem, eu perguntei para ele: quem manda na sua vida? Ele olhou assim para mim: ué, por quê? Não, quem manda na sua vida? Aí ele: sou eu que mando na minha vida. Aí eu falei assim: será? Ele: é claro que sou eu. Aí ele, né? Você pergunta pro jovem geralmente assim, ele fica meio: não, quem manda na sua vida? Sou eu. Aí eu falei: é você ou são os seus sentimentos? Aí ele ficou assim: pensando por esse lado, se nós não temos uma vida no Espírito, quem manda na nossa vida não somos nós, são os nossos sentimentos. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas sejam os sentimentos de ordem, de qualquer ordem. Vou pegar aqui de uma forma geral. Até fui falando para ele: fala uma coisa para mim. Por que você bebe? Porque ele gosta de encher a cara, né? Às vezes a coisa não dá certo, eu quero esquecer. Você sente o desejo, olha aí, o sentimento movimentando você para que você vá atendendo ao quê? Aos apetites da carne. Já o Espírito Santo faz com que você resolva as situações. E o que não se resolve, nós nos voltamos à oração. Então, ou seja, ser conduzido pelo Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de você, é permitir que ele encontre liberdade tal para dizer para você o que você deve fazer, o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer. E isso, meus irmãos, são nas coisas mais simples da vida. Nas coisas mais corriqueiras. Não pense só que o Espírito Santo vai agir em você quando você precisar trabalhar em algo na igreja, mas o Espírito Santo vai ajudar você a corrigir os seus filhos, a apontar os melhores caminhos para os seus filhos. O Espírito Santo vai ajudar você a encontrar respostas para as indagações que os seus filhos fazem. O Espírito Santo vai ajudar você a não desanimar diante dos desafios da vida. O Espírito Santo vai ajudar você, ao invés de se abandonar numa vida de pecado, se abandonar numa vida em Deus. É o Espírito Santo que vai fazer com que você queira ir à igreja. Ou você acha que você está aí hoje simplesmente por um desejo do seu coração? O Espírito já vai encontrando os meios para ajudar você a estar com Deus. Agora, qual é a barreira para que você não viva uma vida no Espírito? Eu vou mostrar a barreira para você agora. Sabe qual é essa barreira? Olha para essa pessoa que está aí do seu lado. Mais uma vez. Não é ela a barreira na sua vida, não. Ela é a barreira para a vida dela e você é a barreira para a sua vida. Entre a graça de Deus e a ação de Deus, entre Deus e a ação de Deus, entre o poder de Deus e a concretização da ação de Deus, entre a ação do Espírito Santo e a concretização dele na nossa vida, existe eu e você como barreira. Aí você fala: nossa, André, como assim? Porque o Espírito Santo nunca vai violar você. Ele sempre vai esperar o seu sim. Sempre. Ele sempre vai esperar ser convidado. Ele sempre vai esperar o teu pedido. Agora, se você pede, se você se abre, se você permite,
Meu irmão, minha irmã, prepare-se para ser o melhor profissional. Prepare-se para ser o melhor pai. Prepare-se para ser a melhor mãe. Prepare-se para ser o melhor amigo, o melhor namorado, a melhor namorada, o melhor esposo, a melhor esposa. Prepare-se, porque se você encontrar, se o Espírito Santo encontrar em você liberdade para agir, prepare-se para ser o melhor. Mas, acima de tudo, prepare-se para ser o melhor para o céu. E aqui eu já quero caminhar até para o final. Diante de tudo que nós vivemos, o Espírito Santo, ele vai dar uma ajuda que é a mais importante de todas. Até aqui, falei para vocês de coisas naturais, de coisas desta terra. Agora, o Espírito Santo prepara cada um de nós para sermos do céu. E aí eu volto naquilo que eu disse no começo. Ser bom é interessante, é bacana, é preciso. Mas não foi para isso que você nasceu. Não foi para isso que Deus permitiu que você existisse. Deus te quer no céu. E a vida no Espírito, o Espírito Santo em mim, faz com que eu busque o céu a todo momento. E é aqui que eu explico umas coisas para vocês. Existem pessoas na vida que sofrem. Conhece alguém que sofre, sim ou não? Conhece alguém que sofre? Tem duas maneiras de sofrer. Ou você sofre com o Espírito Santo, ou você sofre sem o Espírito Santo. Quando você sofre com o Espírito Santo, é difícil? Sim. É complicado? Sim. É dolorido? Sim. Mas você tem o consolo da sua alma, porque Ele é o Consolador. E este consolo faz com que você não desista. Agora, quando você sofre sem o Espírito Santo, se entra em desespero, se perde a graça da vida, se perde a alegria da esperança, gera no coração inúmeras vontades e fica batendo a cabeça para tentar entender o porquê do sofrimento. É só o Espírito Santo que vai dar sentido à sua vida. Se você permitir que Ele viva em você e que Ele possa agir em você. E nesse momento, eu quero pedir ao Espírito Santo, se você puder fechar seus olhos um pouco. Prometo atrasar 30 segundos. Eu quero pedir ao Espírito de Deus sobre cada um desses irmãos e irmãs que neste momento se encontram neste lugar. Senhor, faz deste lugar um cenáculo. Senhor, faz deste lugar um lugar de derramamento do Teu Espírito para que eles possam experimentar das bênçãos e das graças que é ter uma vida no Espírito de Deus. Senhor, se for da Tua vontade, dê a eles todos os dons e carismas que são provenientes do Espírito. Senhor, eu venho pedindo agora, potencializa em cada um deles uma vida de amor por Ti. E faça, Senhor, com que eles acolham no seu coração o Espírito Santo como um habitante, como um morador. E que o Espírito possa chamar o coração, a vida de cada um deles de lá, de casa. Vem, Espírito de Deus, sobre esses meus irmãos. E com todo respeito, renova até, Espírito Santo, a vida deste sacerdote que os acompanha agora. Vem, Espírito Santo, fazendo com que eles façam boas escolhas na vida e com que eles sejam cada dia mais Teus servos, aonde quer que eles estejam. Vem, Espírito de Deus, me
me abra a tua presença, vem e faz morada, tu és bem-vindo, Espírito. Esta é sua casa, faz morada em mim, vem Espírito de Deus, me abra a tua presença, vem e faz morada, tu és bem-vindo, Espírito. Esta é sua casa, faz morada em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Viva o Espírito Santo de Deus. Obrigada, André. Que alegria estar junto de novo, ouvindo a palavra de Deus e aprendendo, né? Tanta coisa boa. Que não sejamos bons, que sejamos santos. Coisa linda que você disse. O Martin tem um testemunho para compartilhar com a gente hoje aqui. A gente conhecendo o Martin, sabendo da devoção que ele tem pela sua vida cristã, essa jornada, a gente fica feliz em saber o que ele tem para compartilhar, porque a gente se espelha no Martin para tantas coisas, na maneira como ele tem esse comprometimento com as coisas de Deus. Então, Martin, ajuda a gente a entender melhor como você consegue ser o que você é. Tá. Bom, eu começo aqui, é uma tarefa muito difícil de falar sobre o Espírito Santo, de falar do batismo do Espírito Santo. É muito difícil, né? Principalmente num tempo tão curto. Tá? Eu começo falando, remetendo que eu sou um engenheiro. E fala assim, tá, o que tem isso a ver? Eu cresci numa família, sou filho de alemão, mas alemão, né? Daquele que as coisas têm que ser provadas, que as coisas são por equação, as coisas são exatas. E durante a minha vida, principalmente durante a fase, eu sempre acreditei em Deus, mas eu falo que a minha fé começou em Deus. E eu acreditava em Deus, mas tudo mais que tinha por volta, eu achava que estava por volta. Não era Deus. Era Deus que era importante, e é importante, é o centro da minha vida, mas o restante, né, que não posso nem falar restante, não é respeitoso o suficiente, era simplesmente o que estava por volta. Mas no crescimento da minha vida, eu conheci minha esposa, por exemplo, que ela vem de dentro de uma família católica, ela vem de dentro de uma família onde meu sogro era ministro da Eucaristia. E nessa época eu me lembro que eu procurei, né, entender um pouco mais sobre Deus e caminhei em vários lugares diferentes. Eu tinha colega, por exemplo, eu estudei engenharia numa cidadezinha de interior no Brasil, em Itajubá, e morava em república, e eu tinha um colega dentro da minha república lá dentro, que a gente chamava ele de macumbeiro. Ele era o espírita da turma. E eu me lembro que até ali, para mim, eu era muito cético. E uma vez ele falou assim, não, eu não vou nem lembrar o nome, não é um culto. É um lugar onde eles se reuniam, e ele não era macumbeiro, mas estava ligado. E ali dentro eu tive a minha primeira experiência com algo sobrenatural. Eu estava parado dentro daquilo, assistindo aquilo tudo, eu estava com minhas mãos cruzadas, e de repente quem estava lá no terreiro, né, fazendo as coisas funcionarem, olhou para o meu lado e falou, descruza a mão. Na hora que eu descruzei a mão, eu senti atravessando por dentro de mim, algo passou por mim. Eu senti o perfume, eu senti tudo que passou ali dentro. Eu sei que, para vocês terem uma ideia, foi uma experiência tão, não é terrível que eu vou dizer, mas tão assustadora, que foi a última vez que eu botei o pé num lugar desse. Tá? E eu falei assim, aqui não. Aqui eu estou mexendo com alguma coisa que eu não conheço. Por sorte, na época, o padre, que inclusive é o padre que me casou, era muito amigo do meu sogro, né, amigo da minha esposa, né? Eu falei, nossa, eu vi uma coisa, eu contei para minha esposa falou,
vai conversar com o Padre Tarcísio, o Padre Tarcísio vai conversar com você, você pode falar. E ele me abriu a mente e falou assim, muitas pessoas dizem, isso não existe. Aí ele falou assim, existe os dois lados. Né? Nós estamos num mundo, como a gente sempre fala aqui dentro, a batalha aqui dentro não é entre nós, não é entre a boa pessoa e a má pessoa. A batalha que a gente enfrenta no dia a dia é uma batalha espiritual, é uma batalha muito maior do que nós. E a gente não enxerga ela de forma muito fácil. Né? E esse padre falou para mim assim, toma cuidado com isso, você que tem que tomar a decisão da sua vida, mas se afasta disso daqui dentro, né? Se você quer estudar um pouco mais sobre a fé, aproxime, né? E eu aproximei. Ali dentro foi o lugar onde eu comecei a me aproximar. E o exercício que eu fazia, eu me lembro, eu ia na missa, sempre fui, eu ia na missa e quando o padre começava a fazer a homilia, eu tentava prestar atenção no que o padre estava falando, mas eu falava, como eu já tinha tido uma experiência que, vamos dizer assim, era sobrenatural, eu olhava para o padre e via o padre falando e tentava só me concentrar no que o padre falava. E eu conseguia algumas vezes, dentro de uma missa, só enxergar o padre. E aquilo, para mim, foi aguçando a minha curiosidade. Eu só enxergava o padre, eu não via a igreja, eu não via quem estava por perto de mim, eu não via mais nada. Eu só via o padre e o que ele estava falando. No começo foi muito visual, mas com o passar do tempo, o que o padre estava falando fazia sentido no meu dia a dia, fazia sentido na minha vida, e eu falava assim, olha, aqui está acontecendo de novo, só que aqui está acontecendo alguma coisa que eu não tenho medo. Aqui está acontecendo alguma coisa que está me puxando para dentro do bem. Ali em diante, eu deixei de ser o engenheiro todo exato e comecei a realmente entender que tinha muito mais na vida da gente do que o que a gente enxerga com os olhos humanos. Né? Me mudei, depois de casado, nós mudamos para Mogi das Cruzes, e em Mogi das Cruzes tem uma festa no meio do ano, que é a Festa do Divino. Eu não sei porquê, eu sou paulistano, eu sou gente de cidade grande mesmo. E dentro dessa festa do Divino, é uma festa muito bonita, vem gente de todas as regiões do Vale do Paraíba, você vê carros de boi, você vê tudo passando. E ali aconteceu o primeiro passo. Tá? Ali aconteceu realmente o primeiro passo, o que eu diria que provavelmente é o mais próximo do que seria o batismo no Espírito Santo. Batismo no fogo do Espírito Santo. Dentro da festa, eu comecei a sentir que tinha mais coisa acontecendo comigo do que eu mesmo podia controlar. E aí me aguçou muito a curiosidade e eu fui cada vez aprofundando mais nisso. Eu não tenho como descrever as sensações, mas eu posso dizer para vocês, eu não sei se todos vocês já passaram pelo batismo do Espírito Santo, do fogo do Espírito Santo, e eu fui surpreendido há pouco tempo por uma pessoa que eu gosto muito, que eu amo muito, e eu perguntei isso para ela, crente de que ela, vamos dizer assim, ela estaria muito mais à minha frente, e a pessoa disse para mim, eu não preciso disso, eu tenho a minha fé, eu rezo, eu creio em Deus, eu sou obediente a Deus, e eu não preciso estar batizado no Espírito Santo. E eu olhei para a pessoa e fiquei surpreso, porque eu que vim de um mundo completamente diferente dessa pessoa, um mundo não de outra religião, mas não católico, né? Não. Para mim foi uma surpresa, e aí foi por isso que eu quis dizer isso para vocês. Nessa caminhada para cá, eu passei por companhia de muitas pessoas me ensinaram, né? Atualmente, vamos dizer assim, no grupo que a gente tem do Catecismo da Igreja Católica, onde o Jair e o Oswaldo são os nossos grandes mentores, né? Eu, hoje, depois desse batismo no Espírito Santo, no fogo do Espírito Santo, as coisas que a gente lê e estuda, elas trazem uma verdade tão grande para dentro da gente, não há dúvida. As palavras, elas fazem sentido uma por uma, não é um texto. Isso vem automático, isso vem fluido, tá?
E essa grande diferença foi justamente a minha grande surpresa com a pessoa que disse que eu acho que o batismo do Espírito Santo não é para mim. Muito pelo contrário. Batismo do Espírito Santo, batismo no fogo do Espírito Santo, é para nós o caminho para a santidade, como falou. É o jeito da gente conseguir entender o que Deus quer da gente. Ele é tão poderoso que faz com que a gente aprenda a entregar a nossa vida inteira, tudo, todos os problemas que a gente tem no dia a dia, todas as cruzes que a gente tem que carregar, e colocar junto com a cruz de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, morreu na cruz pelos nossos pecados, colocar as nossas cruzes junto ao pé do Pai e oferecer. A entregar a nossa vida ao ponto de você parar de planejar. Você, lógico, você não fica parado simplesmente esperando que Deus venha e cutuque no seu ombro e fala, vá para lá, vá para cá. Não, mas pare. Você consegue chegar a um ponto de parar de ficar fazendo aqueles planos mirabolantes. Eu vou morar nos Estados Unidos. Não, você vem morar nos Estados Unidos porque é assim que Deus quer que você faça. Tá? Eu vou trocar de emprego. Não. Deus, se Ele quer que você vá para outro lugar para fazer outra obra ou outra coisa, Ele muda o seu emprego para outro lugar e você vai para lá. Tá? E isso é o que eu gostaria de passar de testemunho para vocês. Se esforcem, quem nunca passou por essa experiência do batismo no fogo do Espírito Santo, e não é uma barreira, não é um evento. Para mim acontece várias vezes na minha vida, quando eu consigo parar para fazer uma oração pura de coração. Normalmente aquela oração que você faz reservado num lugar, normalmente eu acordo todo dia de manhã cedo, e entre as 5h30 da manhã, 5h40, é o horário que eu faço as minhas orações. Nessa hora, dias de semana, final de semana, muitas vezes acontece de novo. Todos os sentimentos e sensações sobrenaturais. É calor, é frio, é o calor no peito. Eu sinto, por exemplo, segurando a minha cabeça, eu sinto o frio vindo de cima, eu sinto o calor. E isso é uma experiência que você sabe que não é você que está inventando. Tá? Isso é uma coisa que vem natural. Isso eu falo para vocês. Quem nunca fez, tente estudar um pouco mais, vai aprofundando em cima das escrituras, tente achar grupos de oração que andam para esse lado. No Renovação Carismática tem muita gente que trabalha nessa área. Converse com os seus colegas, com os padres, as suas paróquias, e tenta aproximar. Tá? Aqui nos Estados Unidos, nessa igreja onde eu normalmente vou, na Holy Family, por exemplo, existe vários programas que a gente faz lá, mas tem, por exemplo, uma série de vídeos que a gente pode encontrar no YouTube que chama The Wild Goods, ok? Está em inglês, eu sei, tem em espanhol também, mas assista e ele dá um senso de amadurecimento no que eu estou falando. Ele vai ajudar a mostrar o caminho para esse lado. E façam isso, botem isso como sendo o objetivo da vida de vocês. Vocês vão ver como é que você, como diz André Florencio, o Espírito Santo ele não invade o seu corpo, a sua alma. Ele simplesmente fica plantando sementes o tempo todo. No dia em que você deixar a semente germinar lá dentro, a sua vida muda por completo. Hoje, eu falo que eu sou completamente diferente do que eu era 2, 3 anos atrás. Já aqui. Tá? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos?